Transcendência, né, quando a gente fala dela, ela não é possível em mente, em física, não tem como, ela não é possível, então eu não consigo falar sobre ela, consigo transmitir o conhecimento que está contido nela, né? Transcendente, que transcende, superior, excelso, que transcende os limites da experiência possível, metafísico, aquilo que é transcendente, passar além, superar, exceder, elevar-se acima de. O próprio conceito vai nos dizer que é transcender os limites do possível, né? Eu colocaria esse possível não como possível de ser alcançado, mas impossível de ser explicado. Quando você observa um guru que se considera transcendente, ele está falando de assuntos, normalmente ele não está falando de assuntos de transcendência, ele está falando de assuntos cotidianos. Por isso que ele está sempre num estado de graça, num sorriso, numa superioridade, como se falasse para crianças. Mas vem cá, cara, tem uma ideia de que, na verdade, esse pessoal não transcendeu, ninguém atingiu a iluminação, né? Na verdade... Não, na verdade, os grandes, a nível Jesus, Buda, transcenderam, alcançaram, superaram os limites do possível. Mas é possível que esses camaradas que a gente está vendo hoje em dia, não. Depende do que se considera transcendência, né? Porque se é ultrapassar os limites do possível, não pode ser explicado. Então eu não posso negar que ele atingiu. Eu simplesmente não consigo explicar. Verdade. Eu observo pelo estado dele. Mas por que esses caras se propõem a falar de assuntos cotidianos? Por que os caras viram verdade, foram lá e falaram, agora eu vou voltar e eu vou ficar agora aqui falando com essa rapaziada aqui. Porque tem que buscar e cortar a linha. Então eles não falam de transcendência porque não dá para falar sobre ela. Mas acho que quando você atinge um nível superior de compreensão, as coisas do dia a dia, as coisas ficam mais fáceis, mais compreensíveis. Tanto que quando o cara cita algum conceito, você se identifica. Você fala, puxa, porque a ótica dele está muito mais ampliada do que a sua, do que a minha. O cara transcendeu. Mas às vezes você tem camaradas que têm uma ótica legal e tal, que falam coisas que fazem sentido, mas não atingiram a iluminação. Então esse transcender que você está falando não é necessariamente atingir a iluminação, é superar o status quo, ir para um nível acima e tal, mas o cara não quer dizer que ele atingiu a iluminação. Será que o cara que atingiu a iluminação, ele tem consciência disso? Eu vou citar uma pessoa que eu considero transcendente, iluminada e que ela nunca sequer se preocupou com isso. Madre Teresa de Calcutá. Na verdade, o que se faz é que ela ajuda, ela tem o amor dela e, impossível, né? Aquele amor transcendental. Então ela mas se perguntar pra ela, não vai falar, cara. Não, eu vi a realidade, não vai. Só que se você observar ela, você vê que ela ultrapassou os limites do possível. Tanto que ela é considerada um ícone, assim como o Buda. Talvez ele nem afirmasse que, o Siddhartha Gautama, que eu sou iluminado e tal. Porém, você observa que o cara está num nível de compreensão e de visão acima do seu, acima do meu. Eu acho que essa epifania que as pessoas têm, né, que é essa inspiração que vem de um local inexplicável, não necessariamente para dizer ou para responder as perguntas, mas às vezes para fazer as coisas, como é o exemplo que você deu da Madre Teresa. Então acho que é um estado transcendental de capacidade humana que o camarada tem de exercer, de fazer algo que é impossível, né? Ou virtualmente impossível. Então, às vezes, a gente pensa na transcendência como uma iluminação, algo que está fora dessa manifestação e tudo mais, mas às vezes não, cara. Às vezes, nessa manifestação, você pode ver exemplos, né? Que talvez no plano, vamos dizer assim, no plano absoluto, vai ter uma outra visão. E no plano nosso aqui, relativo, a gente vai ver uma Madre Teresa, por exemplo. Atingir os limites do impossível.